Pelos últimos 3 domingos, nós temos seguido aos profetas Elias e Eliseu. Há 3 domingos atrás, nós encontrávamos ao profeta Elias e ouvimos o nosso desafio. Afinal de contas, como uma igreja de 121 anos, como pode esta senhora, no auge dos seus 121 anos, imaginar-se trazendo algo de novo para a cidade de Lisboa? O pastor Jonatas Figueiredo nos desafiou a encontrarmos juntamente com o profeta a possibilidade de sermos pessoas em uma comunidade que ousasse um ministério, que ousasse o inesperado, que ousasse estarmos abertos para as coisas que são inesperadas. Domingo passado nós conversávamos sobre o chamado de Eliseu e como Eliseu pôde se ver de repente tendo que, se eu quero um ministério, há algumas coisas que eu preciso largar a mão. Não há como manter-me segurando certos mantos, os quais eu posso até gostar muito deles, mas na verdade eles não vão ser o manto de Elias. E a pergunta do profeta, então, ao transpor o Rio Jordão de volta para começar seu ministério, foi tomando o manto de Elias, fere as águas e pergunta, não onde está Deus, mas ele pergunta, onde está o Deus de Elias? Levou um bocadinho para o profeta Eliseu estar a aprender e poder dizer, o meu Deus. Neste domingo, hoje, a gente começa a entrar um bocadinho mais nesse ministério desse profeta. Começamos a perceber e a nos perguntar, talvez, afinal de contas, como é que ele poderia dizer que teria e recebeu 2 vezes mais da unção do profeta Elias? E ao fazermos isso, irmãos e irmãs, nós começamos a perceber que estamos, de fato, já dentro da questão das histórias de vida. Pastor, como assim? Assim, ao lermos essas histórias da Bíblia hebraica, não posso parar de pensar no fato de que, afinal de contas, como é que eu lido com a história de minha própria vida? Afinal de contas, será que eu tenho uma história? Ou a minha vida, ela é feita de acontecimentos num desenrolar de repente, o cabelo ficou mais branco. De repente as coisas se passaram? Sabemos quem têm sido os personagens de nossa história? E vocês sabem, irmãos e irmãs, conhecermos os personagens e aprendermos a lidar com eles, nos ajuda a perguntar, afinal de contas, qual tem sido o enredo de nossas vidas? Ou não há enredo? Ou não há direção? Ou não há propósito? Há apenas o responder às últimas consequências de algo que passa na nossa vida. Mais do que conhecermos o enredo, será que poderíamos ter a ousadia de dizer que há um tema para a nossa história? E todos nós sabemos, quando falamos de tema, podemos simplesmente perguntar, eu gostei muito daquele livro. Eu estava a ler o último romance. Alguém me disse que estava a ler Germinal outro dia. Estávamos a conversar e afinal de contas, sobre qual é o tema de Germinal? Amo. Olha, ele conta a história de 2 personagens que saíram e foram daqui para ali e resolveram isso e fizeram aquilo. Parece que é mais fácil para nós
lidarmos, com eventos do que tentarmos pôr um sentido, uma direção, um propósito. Que dirá de um tema, Ana? Qual o propósito de uma vida? Qual o propósito de uma história? Às vezes, como pastor e como capelão, eu encontrei pessoas chegando ao fim de suas vidas no hospital, e a gente começava a conversar, qual o propósito da vida? Olha, eu nasci, eu cresci, eu me eduquei, eu consegui uma profissão, eu casei, eu criei filhos. Ok. E? Não desmereço nada disto, mas qual o propósito? Qual o sentido? Para que os eventos vieram? Às vezes, parece-me que, como o profeta Elias, poderíamos dizer que nós corremos e queremos corremos tanto, de emprego para emprego, de estudo a estudo, de obrigações familiares a obrigações familiares, e queremos manter a família unida, queremos fazer tudo bem. Não é de surpresa, irmãos e irmãs, que podemos nos encontrar como o próprio profeta, cansado, junto ao monte e dizendo: Senhor, eu fui o último a cumprir a tua vontade. Tu não olhas para o que está acontecendo? Como crianças mimadas, parece que perdemos de vista que a nossa história, na verdade, tem talvez um outro personagem. Pastor, não estou a perceber bem. Olha, vocês sabem por que na tradição judaica, até mesmo na experiência de Jesus, existem a lei e os profetas? A lei, os 5 livros do Pentateuco, e os profetas, o restante. Opa, alto lá. Como assim? Os livros que compreendem o Naviim, os profetas hebraicos, são, na verdade, incluem também os chamados livros históricos. Opa, alto lá. Explica aí de novo, pastor. Irmãos e irmãs, na tradição hebraica, Deus fala como por profetas através da história vivida. Através da história vivida. Através da história que vivemos. Os livros históricos são assim chamados e são conhecidos. É uma visão diferente da história que está operando. Uma em que Deus é ativo na história do seu povo. De que Deus atua dia e noite. De que não há surpresas. De que atua o teu processo de imigração, que o teu processo de desacertos, o teu processo de divórcio, que o teu processo de recomeço de vida, que o teu processo de que seja da tua vida, não tomou a Deus de surpresa. Mas pelo contrário, Deus nos está a convidar a reconhecê-lo em cada um dos nossos caminhos, em cada um dos momentos de nossas vidas. Mas aí, pastor, tem duas coisas, né? Existe a história vivida e existe a história narrada. Parece-me, irmãos, que às vezes aí nos encontramos um outro problema. É que nem sempre ousamos contar
ou lidar com o que vivemos. E nem sempre ousamos viver onde vivemos e o que vivemos. Duas coisas importantes de começarmos a pensar. Porque quando começamos a entrar nessa história de Eliseu, e mais tarde na história de Jesus, que chama 70 desta vez, e os envia, nós podemos começar a pensar que há similaridades, até paralelos entre essas duas narrativas históricas e narrativas do que se quer da vida. Se não vejamos, pensa comigo. Parece-me que há muitos casos em que alguns cristãos, alguns de nós temos um problema de conseguirmos perceber e observar a nossa história vivida. É mais fácil escondermos-nos dela. É mais fácil fugirmos de nossas histórias. É mais fácil pedir a Deus que nos dê uma outra esposa, um outro esposo, um outro filho, uma outra família, um outro emprego, uma outra vida, um outro país, uma outra qualquer coisa. É tão mais fácil se tudo fosse diferente. E alguns que se tornam tão preocupados com a vida vivida que já não conseguimos mais dizer o porquê ou para onde vamos com a vida vivida. Dois dos extremos. Já não há mais tempo para o café, o pequeno almoço com as crianças. Já não há mais tempo para sentarmos. Hoje pela manhã, o pastor foi abençoado hoje. Eu fui abençoado hoje. Hoje eu tomei um pequeno almoço. Posso dizer, deixa eu falar brasileiro um bocadinho. Eu tomei um café da manhã. E foi um café da manhã gringo. Porque a gente fez ovo mexido com bacon e salsicha. Olha só. Os diáconos, as diaconisas sentaram-se com o pastor para tomar café da manhã. Foi tão gostoso. Tinha um ventinho fresquinho atrás. A gente conseguiu até não ficar muito preocupados para pôr a mesa. A mesa estava posta. Não está posta? Está bonito? Foi feito. Mas a gente pôde aproveitar estar junto um do outro. A gente deu uma... A gente resistiu ao que o mundo vive dizendo: próxima coisa, próxima coisa, próxima coisa, você está atrasado, vai adiante, vai adiante, vai adiante, vai adiante. A gente até tentou olhar um no olho do outro. Alguns de nós chegou um pouquinho, com um horário um pouquinho diferente. E já se... Eu não sabia, eu estou atrasado, perdão. Não, você chegou a bom tempo. Você chegou para estar conosco. A gente pôde se olhar nos olhos e dizer: não, já há acusadores demais. Nós, diáconos, nós, povos de Deus, vamos ser selo da graça de Deus, da vida, do sorriso. Mas menina, dá um sorriso pra gente aí. Aquele do cozido, olha aí. Só com um bom sorriso. Eu gosto do seu sorriso. Sabe, irmãos, parece que as coisas vão tão rápidas, tão corridas. Que história é essa? Que história? Se nós observamos a história de Neemias, se nós começamos a vê-lo de tal maneira que nós, cristãos reformados, nós mantemos que temos de conhecer a nossa história vivida. Porque
Quem são nossos personagens? Qual é o enredo dessa nossa vida ou história vivida? E muito especialmente, qual é o tema da história que vivemos? Será que o tema das nossas histórias deva ser o pagar das contas? Com certeza a gente precisa pagar a conta, por favor, não me interpretem mal. Mas se o tema da nossa vida é pagar as contas, ai meu Deus, que vida mais chata. Se o tema das nossas vidas é consumirmos, ai meu Deus, mas que vida tão superficial. Se o tema das nossas vidas é fazermos-nos o centro, em que ninguém pode ou deve discordar de mim, ou quem discorde de mim, na verdade discorda de Deus, porque Deus concorda sempre comigo. Tinha um amigo que dizia: tem alguma coisa errada quando todas as pessoas, quando Deus concorda comigo sempre. Muito provavelmente não é Deus que está a concordar comigo, é um ídolo meu, é uma projeção de mim mesmo. Se Deus não discorda de mim mais constantemente, a desafiar-me, qual é o propósito de tua vida, Reginaldo? E como estás a vivê-la? Então, talvez as chances são de que não é Deus. Pastor, como assim? Que história é essa? Você tem gasto já bastante tempo nessa sua introdução. Se Deus está falando pela história vivida e aqui narrada, nós temos importantes lições para aprender. E o que a história de Naamã e a história de Jesus e dos 70 nos ensina? Eu queria dizer 3 coisas muito rapidamente, porque como um reformado eu tenho a tendência de ser trinitariano. Tem que ter 3 pontinhos. Desculpa. Essa é uma brincadeira entre a gente. Mas em primeiro lugar eu gostava de dizer, irmãos, de que nas histórias que lemos, que Deus nos ensina a aprender, nós temos a centralidade de pessoas que são oprimidas e periféricas para a história. Pensem comigo, e eu dizia já aqui com as crianças, uma criança sem nome, que foi sequestrada, que foi escravizada, que foi abusada, ou seja, uma criança dos nossos contextos de Europa ou de Américas Latinas, que foi de tráfico humano. Uma criança é ela que sem nome afirma para o seu Senhor. Foi ela que muito provavelmente ainda a recordar-se do que se passou com seus próprios pais. Que a história, o texto não menciona. Onde estava sua mãe? Onde estava seu pai? O que aconteceu com eles? Dos horrores das guerras, mas ela, escrava na casa desse general, que sofria de lepra, chega para a sua senhora. Outra personagem interessante, uma mulher que também sem nome, influencia na história, e diz para eles: se vocês levassem o meu Senhor até o profeta em Israel, tenho certeza que ele ficaria curado. Nós temos a história dos empregados desse Senhor, que também sem nome afirmam que a graça é acessível. É mais fácil do que o que se esperava. Em nossa cultura contemporânea, meus irmãos e minhas irmãs, eu lamento dizer, mas parece-me que nós vemos e nos acostumamos ou a ser invisíveis ou a lidarmos com pessoas invisíveis. No domínio do nosso individualismo consumista, a pressão de termos que pagar as contas
e, portanto, mantermos 1, 2 ou até 3 empregos, ou simplesmente o nosso costume de termos privilégio, pode nos levar ou pode levar-nos a imaginar um enredo de vida onde nós somos centrais e os outros não são. Você sabe o nome daquele funcionário do Carris ou do metrô? No bom dia, como vai? Como está seu dia, Senhor? Pai de família, mãe de família. Bom dia, condutor. Como está? Bom dia, Senhor, que tem um turbante na cabeça e dirige o seu Uber. Como vai? Alguns de vocês já experimentou. Eu experimentei, recebi umas coisas, foi tão interessante. Vocês sabem, os indianos aqui dos restaurantes aqui, de vez em quando eu passo para comprar água, ou eu vou para comer um doner, que o Felipe me ensinou a comer doner. Mas aí eu já aprendi uma coisa, é muito, deixa eu ver se eu aprendi uma palavra direito, é muito giro, não é gira, é giro, é muito giro chegar lá e dizer para eles, namastê. Sabe o que acontece? Um sorriso. Como está seu dia? Como foi seu dia? Como vai? Irmãos e irmãs, parece-me que o mundo nos está a ensinar de que nós podemos nos pôr como tão centrais e os outros não têm nenhuma importância, de que nem sequer nós conseguimos vê-los ou vê-las, e de que fato nós não temos a responsabilidade por uma vida que possa ser criada para todos. A história de Eliseu parece que mostra isso clara. Você pode, se puder, dar uma olhada comigo o que acontece. Em primeiro lugar, se você observa no capítulo 3, acontece todo o chamado e a substituição. Eliseu se torna novo ministro de Deus, novo representante, ele sucede a Elias. Capítulo 4, Eliseu tem que resolver o problema de uma senhora sem nome, que está com um problema financeiro, cujo filho estava pronto de ser vendido. Olha, diáconos, diaconisas, se isso aqui não é ser um bom diácono, eu já não sei mais o que vai ser. Alguém desconhecido. Você dá uma olhada no que acontece no capítulo 4, logo em seguida, depois dessa situação da viúva, Eliseu vai a Gilgal, e ali ele encontra um grupo de profetas que sentavam diante dele, e aí tem o milagre da comida. Estava faltando comida, gente, e ele tem que resolver. Vocês já observaram o que acontece? Ele dá de comer aos homens, e nós encontramos o caso de Naamã, um estrangeiro, mas não só um estrangeiro que controlava aquela região, um estrangeiro do exército vitorioso, um estrangeiro que trazia o poder do rei. Nós encontramos logo em seguida o machado que é recuperado. Coisa simples, como é que eu vou trabalhar se eu não tenho o NIF? Como é que eu vou trabalhar se eu não consigo ter o cartão de transporte? Como é que a gente consegue fazer a vida se a gente não tem o que é necessário? Irmãos e irmãs, vocês já pararam para perceber? Esse ministério parece ser um ministério assim que cuida de coisas. Você já parou para observar? Logo em seguida, Eliseu capturou soldados, e em seguida ocorre o cerco de Samaria. E aí a coisa mais interessante, o seu servo estava com muito medo. O seu servo não havia se acostumado a ver o invisível. E Eliseu ora e diz: Senhor, por favor, abre os olhos do meu servo, para que ele veja. Parece que o servo estava tão assustado que ele não tinha percebido que ali ao redor estavam todo o exército de Deus acampado para proteção. Os invisíveis, o visível. Irmãos e irmãs, podemos
começar a ver que há uma narrativa. Eliseu conseguia ver a história desde a perspectiva dos invisíveis, até mesmo vendo o exército de Deus que o seu servo e os demais não viam. Você está surpreso com isso? Note que o narrador, logo em seguida, vai mostrar que foram 3 leprosos que saem e vão até o campo, onde os sírios estavam acampados. São os párias da sociedade que conseguem chegar lá, entram, fartam-se de comida. 3 leprosos que de lá voltam para anunciar as boas novas ao povo de Israel. Porque eles disseram: não é justo que a gente venha para cá, se farte, enquanto todo o povo passa fome. São os invisíveis que fazem isso. Enquanto isso, se você ler a história da narrativa, vocês vão encontrar os de bem da sociedade que lá estavam disputando e debatendo as coisas mais importantes da sua época. Hoje, Senhor Rei, nós havíamos combinado, nós matamos o meu filho, cozinhamos e comemos. Agora ela não quer me deixar matar o filho dela, cozê-lo e comê-lo. Sabe, irmãos, parece-nos que Deus nos envia o imigrante, Deus nos envia o pobre, Deus nos envia aquele de quem nós nunca pensaríamos que dali viria a palavra de Deus, e nos convida a pararmos de estar discutindo qual filho vamos matar, que coisa vamos mover, para fazermos a vontade da história de Deus. Porque senão, observa bem, Deus, o Deus de Elias, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus do pacto, esse é que era o autor e ator da história vivida. É nele e através dele que falam todos os invisíveis. Aqui nós estamos sendo desafiados a uma segunda grande lição. É que o grande personagem dessas histórias não sou eu, não é você, não são aqueles que a gente vai dizer por nome. O grande personagem das histórias vividas, das nossas histórias, é o próprio Deus. É Deus que está atuando na sua vida. É Deus que deseja ser considerado. Considere a história vivida de Elias, do seu chamado à sua morte, até mesmo depois de morto, o milagre de derrubarem um morto na sua cova e que se levanta por tocar seus ossos. O narrador que conta a história responde a uma só pergunta: onde está o Deus de Elias? Agora na história de Eliseu. Onde está o Deus do teu pastor que te anunciou a palavra de Deus? Onde está o Deus da tua mãe, do teu pai que te ensinou a crer em Deus? Onde está o Deus? Deixa-me mudar, porque não é suficiente perguntar onde está o Deus daqueles que te antecederam. Deixa-me te perguntar simplesmente: onde está o teu Deus? Na tua história, na tua vida, na tua escolha da tua agenda do dia, na tua escolha da agenda da semana, na tua escolha do teu orçamento do mês. Onde está o nosso Deus? Na provisão da viúva? Na provisão do trabalhador? Deixa-me parar de falar do Antigo Testamento agora. Será que está na provisão daqueles sem teto que moram aqui perto da gente? Será que está na provisão dos que aqui passam sem saber como fazer para encontrar direção de imigração? Será que está entre esses que buscam aqui como aprender inglês e que vêm aqui 3 vezes durante a semana? Onde está o teu Deus? Onde está? Como cristãos, não podemos nos dar ao luxo de pensarmos em nossas vidas vividas como um conjunto de realizações nossas ou de pessoas que admiramos. Admirar poder e manipulá-lo para proveito e vanglória própria
É como o caso do servo de Geazi, um grave erro. Nós, nos profetas hebraicos e no Evangelho de Lucas, o privilégio da história não é de que tenhamos poder para fazer, mas o privilégio é de que a gente pode sentar, Carlos, e tomar um café da manhã, um pequeno almoço com Deus, uns com os outros, e descobrirmos que os nossos nomes, de que nós somos conhecidos por Deus. Meu irmão, minha irmã, a tua semana é difícil, as tuas preocupações, a tua pressão, o teu temor, a tua dúvida, a tua dor, a tua esperança, são conhecidas por Deus. Deixa-me poder dizer 2 vezes, 3. Tu és conhecido pelo nome por Deus. Tua história é sabida. Então, pastor, o que podemos fazer? Qual é a nossa responsabilidade hoje? 3 coisas rapidamente para concluir, irmãos. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, Igreja Lisbonense, nós precisamos aprender a aprender. Nós precisamos aprender a aprender. Dia a dia, Deus nos dá pessoas invisíveis, vozes inesperadas, pessoas das quais poderíamos dizer jamais, para que nos falem. Aprendamos a aprender. Considere sua vida e para que estamos a viver. Segundo lugar, Igreja Lisbonense, como o profeta Eliseu, que descobriu que a resposta à pergunta onde está o teu Deus, onde está o Deus de Elias, se revelou dia a dia nas pessoas a quem ele teve que servir, a todos os invisíveis. Vamos aprender a servir. Vamos aprender a servir. Um cristão que não serve, não serve. Um cristão que não serve, para que serve? Um cristão que não serve, a quem serve? Tome prazer em ter um ministério em sua vida. Cumpra seu ministério. Ao cumprir seu ministério, você cresce em fé e na imitação do Senhor Jesus. E finalmente, meus irmãos e minhas irmãs, adore, louvor, honra, glória e domínio pelos séculos dos séculos, diante de todos e todas, sejam dadas ao teu nome, ó Senhor Deus, rocha nossa, Salvador. A ti somente, ó Deus, o louvor e a honra e o domínio e a glória pelos séculos dos séculos. Porque nos amaste, porque nos chamaste, porque nos conheces pelo nome, porque nada está escondido diante de ti, ó Deus. E agora, Senhor, nós te adoramos. És Senhor de nossa vida e de nossa morte. Porque como Daniel, quer vivamos diante dos leões, porque morramos diante dos leões, sabe de uma coisa: a Deus somente serviremos. A nossa vida pertence a Deus. A Deus somente. A Deus somente. Reconheça-o e dê glória a Deus.
em cada um dos momentos da sua vida. Dê glória a Deus nas suas dúvidas. Dê glória a Deus na sua incerteza. Pastor, o que você vai dizer agora eu não percebi. Diz de novo. Dê glória a Deus quando lhe faltar a fé. Glória a Deus, porque eu não estou... Senhor, eu preciso... Agora não sei. Glória a Ti. Porque somente nele, para Ele e por Ele, são todas as coisas. Não pertence a mim, não pertence a ti. Mas a nós, irmãos, é dada a chance de narrarmos nossa história. De narrarmos um dos personagens de nossa vida. O grande personagem. O grande autor. O grande Senhor.